irmãos, hoje estamos aqui reunidos mais próximos, mais aconchegados. Muitas pessoas estão viajando da igreja neste período, não só de final de semana, mas feriado. Tivemos feriado quinta, sexta-feira para alguns foi feriado também, segunda e terça, da mesma forma, período de férias escolares também. Então, muitas pessoas viajando e a nossa programação hoje é um pouco diferente. Não teremos escola dominical, mas tivemos já devocional, estamos no nosso culto, um momento importante em que nos encontramos, nós que ficamos aqui em Salvador, para louvar o nosso Deus, agradecer o seu nome, também nos alimentarmos dessa comunhão com o que Deus nos concede, nos fortalece, que é estarmos juntos. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos e irmãs vivam em comunhão, porque aí Deus derrama vida e bênção para sempre. Então é uma alegria estarmos aqui hoje, nessa manhã aconchegante, nesses dias um pouquinho mais frios, em Salvador, um pouco mais chuvosos, nesse tempo do ano. Estamos aqui nos aquecendo com a palavra de Deus, com a comunhão que Deus nos concede e se faz presente aqui conosco, nesta comunhão. Alegria com a presença de cada um, de cada uma. É com alegria que estamos aqui, é com alegria que vemos e encontramos cada irmão, cada irmã. E o texto de hoje encontra-se em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versículos 1 a 10. Lucas, capítulo 7, versículos 1 a 10. Lucas capítulo 7, versículos 1 a 10, e diz assim: Depois que terminou de falar todas essas palavras ao povo que o escutava, Jesus entrou na cidade de Cafarnaum. Havia aí um oficial romano que tinha um empregado, a quem estimava muito. O empregado estava doente, a ponto de morrer. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedir a Jesus que fosse salvar o empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças esse favor, porque ele estima o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno de que entres em minha casa, nem sequer me atrevi a ir pessoalmente ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também estou sob a autoridade de oficiais superiores e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu empregado: faça isso, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu declaro a vocês que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Amém. Este texto, irmãos e irmãs, encontramos ao longo do Evangelho de Lucas o quanto que a fé em Jesus não tem fronteiras. Ela não fica fechada a uma determinada nação, a um determinado povo, a uma comunidade isolada ou específica, mas ela vai atravessando fronteiras. Nesse caso aqui, o que nós lemos é que tinha um oficial romano que
tinha um empregado doente a ponto de morrer, quase morrendo. E esse oficial romano pede para algumas pessoas, alguns judeus, irem até Jesus e pedirem que Jesus visite esse empregado dele para curar esse empregado. E esses judeus insistiram com Jesus. Insistiram por quê? Porque era um oficial romano. Os oficiais romanos representavam Roma, representavam o poder romano que oprimia o povo judeu, que explorava o povo judeu, muitas vezes roubava o povo judeu. E o oficial romano, de alguma maneira, representava o Império Romano, que controlava Israel, que explorava, que reprimia o povo, que perseguia. E os judeus acharam que Jesus teria resistência para visitar esse oficial romano, considerando que os romanos eram essa presença que ameaçava o povo judeu, que oprimia, que reprimia, que explorava. Mas Jesus não se negou a ele. Jesus foi até esse oficial romano para operar na vida daquele empregado, curá-lo, salvá-lo. Acontece que no caminho o oficial pediu para alguns dos seus empregados que fossem até Jesus e que dissessem a Jesus que não fosse lá. E ele disse: porque eu não sou digno de que entres em minha casa. O oficial romano, o representante do poder que dominava naquela época, pediu para alguns dos seus falar com Jesus: você não é, eu não sou digno que você entre na minha casa. E aí Jesus diz, mas ele insiste, né? Ele vai dizer que ele, enquanto oficial romano, tem empregados que ele manda e esses empregados obedecem. A uns ele diz que vai e os empregados vão. A outros ele diz que volta e eles voltam. E ele está dizendo aqui, o oficial romano, que assim como ele tinha essa autoridade, Jesus tinha também a autoridade para cuidar e curar o seu empregado. E Jesus tem essa expressão de admiração quando ele diz assim, ele ficou admirado, voltou para a multidão, mas se virou para a multidão que o seguia e disse assim: eu declaro a vocês que nem mesmo em Israel, povo de Deus, povo que cria no Deus verdadeiro, Deus que o próprio Jesus anunciava e encarnava, eu declaro a vocês que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram um empregado em perfeita saúde. Então, irmãos e irmãs, nós vemos nessa passagem que Jesus, ele não estava fechado ao povo de Israel, ele também estava a serviço de outros povos. Ele também curou o empregado daquele oficial romano. Ele atendeu ao pedido daquele oficial romano. Jesus, que tinha poder para curar, e curou tantas pessoas ao longo de sua vida. Poder que continua. Esse mesmo Jesus que curou lá atrás aquele empregado romano, continua hoje agindo para curar todo aquele e toda aquela que precisa. Jesus continua nos curando, sempre que precisamos da cura, sempre que precisamos da salvação, nós podemos bater na porta de Jesus, porque Ele é a expressão desse Deus gracioso, que não rejeita ninguém que o procura, mas que acolhe, que abraça, que cura, que restaura e que salva. E esse Jesus que agiu lá, continua agindo hoje, curando, libertando, salvando todo aquele e toda aquela que ele precisa e que a ele recorre. Então, nós vimos aí algumas coisas importantes, inclusive. E eu queria destacar aqui três. Uma é que o oficial romano deu um belo exemplo de como é possível ser íntegro, ter fé, ser cuidadoso, solidário, qualquer que seja a posição social que se assume. Muitas vezes é comum que quando a pessoa assume um cargo, consegue algum título, consegue uma situação financeira melhor, ela muitas vezes passa a ter uma atitude arrogante, prepotente, distrata as pessoas que estão ao seu redor,
humilha as pessoas que estão ao seu redor. E o oficial romano poderia ter feito isso, porque ele tinha um título, tinha um cargo no império que controlava o mundo naquela época. Mas o oficial romano aí dá exemplo de 3 atitudes importantes que mostram que qualquer papel que nós assumamos, qualquer cargo, qualquer título, qualquer lugar que a gente conquiste ou assuma, uma responsabilidade, um ministério, um emprego, que nós podemos e somos chamados a viver isso sem nos afastarmos de Deus. E o centurião, o oficial romano, dá exemplo disso, porque ele demonstra aí 3 atitudes fundamentais que de alguma maneira estão em sintonia com o próprio Jesus. A primeira é a fé. Esse oficial romano demonstra uma imensa fé. Ele ouviu falar de Jesus e creu em Jesus. Creu que Jesus podia curar, podia salvar. E por isso que diante daquele empregado doente, quase morrendo, ele pede que as pessoas chamem Jesus, para que Jesus vá curar o seu empregado. Isto é, o oficial romano creu em Jesus. Ele expressou essa fé, ele viveu essa fé e colocou essa fé naquele que realmente podia curar e salvar o seu empregado. Então, a primeira atitude desse oficial romano é a fé, é crer em Jesus. Outra atitude importante desse oficial romano é uma atitude de generosidade. O oficial romano, ele tem esse empregado que ele poderia simplesmente explorar, tratar mal e só mandar e tratar de uma forma voluntária. Mas ele tinha uma estima, ao invés de ter uma atitude controladora, exploradora, autoritária, ele tinha uma estima pelo empregado. E aí ele demonstra essa atitude generosa. Ele estava preocupado com o empregado, ele queria que esse empregado fosse curado, que esse empregado tivesse bem-estar, saúde, vivesse bem. Então, além da fé, esse oficial romano, ele tinha essa generosidade, essa solidariedade, que espelhava o que Jesus vivia também. E além da fé e da generosidade, esse oficial romano, ele era humilde, ele demonstrou humildade, porque quando Jesus estava a caminho da sua casa, para curar o seu empregado, ele manda que alguns dos seus empregados vão até Jesus e digam a Jesus que não fosse a casa dele, porque ele, oficial romano, não era digno de acolher Jesus em sua casa. Ora, um homem que tinha autoridade política, militar, dizendo que não era digno de receber Jesus em sua casa. Então, uma expressão de humildade desse oficial romano, que Jesus fica muito admirado com isso, com a fé, com a generosidade e a humildade desse oficial romano. E são 3 coisas que servem para nós de exemplo. Onde quer que nós estejamos, qualquer cargo, qualquer título, qualquer emprego, que quer que nós, a responsabilidade que nós possamos assumir, que possa ser vivida assim como esse oficial romano viveu, com humildade, com fé, com generosidade, com bondade, com solidariedade. Ocupar cargo nenhum, emprego nenhum, classe social nenhuma nos deve afastar desse convite de Jesus, que o oficial romano bem exemplificou: termos fé, sermos humildes, sermos generosos. Além desse exemplo do oficial romano, irmãos e irmãs, esse texto mostra que Jesus não se prende a rótulos, ele não se prende a como as pessoas são classificadas. Jesus não se prende a rótulos, porque é romano, porque o oficial romano não foi ajudado, porque todos os romanos não prestam. Essa é uma lição importante para nós, porque às vezes o nosso olhar é condicionado a enxergar as pessoas por rótulos. Se é católico, não presta. Se é do candomblé, não presta. Se é do partido A, não presta. Se é do partido B, não presta. Se torce por Vitória, não presta. Se torce por Bahia, não presta. Não.
Jesus não olhava as pessoas por rótulo, ele conseguia enxergar as pessoas na sua singularidade, a pessoa única que cada pessoa é. E aí enxergar que a pessoa é um todo, ela é feita de muitas características, de qualidades, defeitos, mas é uma pessoa única e que é inteira. Então Jesus não discriminava, não estigmatizava as pessoas assim. Inclusive, hoje também, né, falei de time de futebol, falei de partido, falei de classe social, né, às vezes as pessoas, raça, as pessoas às vezes classificam assim, discriminam, se afastam, rejeitam. Outra coisa que acontece muito hoje é a questão de gênero, né? Às vezes, na nossa sociedade existem muitos preconceitos de gênero, porque a mulher não pode fazer tal atividade, porque a mulher não tem competência ou não tem punho seguro para administrar. Existe esse preconceito. Jesus nos ensina a não olhar com esses rótulos, com essas formas de olhar as pessoas que empobrecem o nosso olhar e diminuem as pessoas, favorecem humilhar as pessoas, favorecem tratá-las mal, estigmatizar e até agredir. Além do gênero para as mulheres, o gênero para as pessoas que não são heterossexuais, por exemplo. Hoje, infelizmente, pessoas que são homossexuais são agredidas por lésbicas, que não são heterossexuais. Muitas pessoas que são transexuais, muitas vezes são agredidas, são humilhadas, são apedrejadas, são mortas. Eu me recordo, por exemplo, que o Ney, que peregrinou conosco, ele dizia que sempre ia visitar um irmão da Trindade no HGE. E sempre que ia visitar esse homem, esse senhor da Trindade que estava internado, ao lado desse senhor tinha um idoso. E ele disse: olha, lá no hospital é muito comum as pessoas não serem visitadas, as pessoas que ficam lá semanas e não são visitadas por ninguém. E esse senhor, a única pessoa que o visitava era o filho. E esse filho desse senhor era homossexual. E esse filho ia lá cuidadosamente, dia após dia, e disse que esse filho homossexual ia cuidar desse homem e que esse senhor maltratava o próprio filho porque era homossexual. Xingava, sai daqui, quero conta, que era justamente esse. Ele tinha vários filhos, mas o único que ia visitá-lo era esse filho homossexual. E o próprio pai, infelizmente, está com essa lente dos rótulos, né, do preconceito, do estigma, não conseguia perceber o amor do próprio filho, cuidar do próprio filho. Então Jesus nos chama a tirar essas lentes do rótulo, do estigma, do preconceito, pensar que as pessoas podem ser classificadas, rotuladas e a partir daí podem ser rejeitadas, podem ser reduzidas a apenas um aspecto de sua vida e às vezes rejeitadas, agredidas e maltratadas. Então Jesus nos ajuda e nos ensina a ter uma outra atitude, a olhar as pessoas na sua singularidade e a acolher, abraçar, perceber o quanto Deus tem a falar através daquela pessoa. E nesse sentido, por fim, irmãos e irmãs, é que Jesus fala que nem mesmo em Israel ele viu tamanha fé. Ora, Israel era o povo escolhido, né? Desde Abraão, o povo escolhido por Deus. Jesus nasce desse povo escolhido para abençoar todas as famílias da terra. E o povo de Israel muitas vezes confundia esse ser escolhido com uma ideia de ser um povo superior aos outros, mais santo que os outros, mais espiritual que os outros, um povo preferido por Deus em detrimento dos outros, e um povo às vezes abençoado por Deus, ao mesmo tempo em que esse mesmo Deus que amava Israel destruía outros povos rivais. Isso é muito presente no Antigo Testamento. Muitas vezes o povo de Deus, na compreensão daquela época, via que Deus abençoava Israel e isso às vezes passava por destruir outros povos. Mas Jesus muitas vezes dava essa lição ao povo de Israel, dizendo que era o povo escolhido, Deus verdadeiro se revelou, mas ser escolhido não deveria ser entendido como ser superior
ser um povo preferido por Deus em detrimento dos outros. E aí quando Jesus diz que aquele oficial romano tinha uma fé que não foi vista nem vez em Israel, ele está chamando Israel a assumir uma condição de humildade. Isso serve para nós, porque nós nos sentimos experimentando que somos escolhidos por Deus, somos amados por Deus, somos chamados por Deus, mas isso não quer dizer que nós somos melhores que ninguém, que nós podemos e precisamos aprender com os outros, aprender com o outro da outra igreja, aprender com o outro da outra religião, aprender com o outro de outros povos, porque através do outro, do diferente, Deus tem muito a nos ensinar. Temos não só essa dimensão de sermos escolhidos, mas escolhidos não como melhor que ninguém, escolhidos para viver esse amor de Deus, inclusive aprendendo com o diferente, aprendendo com o outro. O outro não só somos chamados a amar, cuidar, servir, mas também a ouvir, a aprender, a sermos transformados por Deus através desse outro. Então, que possamos, irmãos e irmãs, acolher essa palavra que nós temos hoje, esse exemplo solene de Jesus, quando ele valorizou aquele oficial romano que não maltratava seu empregado, mas estimava e cuidava do seu empregado. Que a gente possa guardar isso, que a gente possa ser como aquele oficial romano, bondoso, generoso, pessoa de fé, crente em Jesus, pura e salva. Possamos aprender com Jesus a não rotular ninguém, mas olhar as pessoas com orgulho, olhar as pessoas em sua singularidade, tratá-las com o amor que Deus nos ama e a acolher, a partilhar o nosso ombro, a nossa escuta, o nosso tempo, a nossa presença, os nossos donos, né, irmão? Aí nesse momento tão bonito com as alunas, né? De crochê, em breve. Partilhar do nosso tempo, partilhar dos nossos dons, do nosso canto, as nossas culturas, a nossa presença, o nosso ser, possamos ouvir esse chamado de Jesus a partilhar o nosso ser com o outro, compartilhando o que temos e acolhendo o que o outro tem a compartilhar, para que juntos a gente